Não, não é de se espantar que a constelação familiar gerou tantos frutos tão rapidamente como aqui. Aber wir wissen, wenn ein Baum zu schnell wächst, dann bringt er oft nicht so gute Früchte. Mas nós sabemos também que quando uma árvore cresce rápido demais, os frutos não são tão bons. Alles, was gut ist, braucht auch seine Zeit. Tudo que é bom também precisa do seu tempo. Und ich bin auf die Idee gekommen, die Hellinger Schule zu gründen, nachdem ich E eu te gesehen habe, wie viele Personen einmal bei einem Kurs dabei waren und selbst dann Ausbildungen weiter angeboten haben. Eu tive a ideia de fundar a Hellinger Schule quando eu vi que algumas pessoas visitavam um curso somente uma vez e logo após ofereciam cursos de treinamento elas próprias. Sie hatten nicht einmal ein Zertifikat, aber sie haben später behauptet, von Bert Hellinger ausgebildet worden zu sein. Elas não tinham nenhum certificado, mas depois afirmavam que tinham sido formadas pelo Bert Hellinger. Bert Hellinger hat gesagt, ich habe nie jemanden ausgebildet. E o próprio Bert Hellinger sempre disse: Eu nunca formei ninguém. Und nachdem der Wildwuchs so schnell aus dem Boden geschossen ist, war ich der Meinung, man müsste das Ganze etwas regulieren und zügeln. E depois desse crescimento gigantesco que nós tivemos, eu acreditei que seria necessário regulamentar esse crescimento um pouco. Zuerst war es ja nur vorgesehen, dass es in die Hände der Ärzte und Therapeuten gehört. No começo, pensávamos que isso devia estar nas mãos somente dos médicos e terapeutas. Aber später hat Bert seine Meinung revidiert und gesagt, wer dafür geeignet ist eine andere Sache. E depois o Bert mudou de opinião e disse que quem está apto a fazer este trabalho, isso já é uma outra coisa. Und so bin ich der Meinung, dass eine Person, die 20 Jahre alt ist, nicht unbedingt eine Ratgeber sein kann für eine Person, die 50 Jahre alt ist. Por isso, eu penso que talvez uma pessoa que tenha 20 anos não possa ser necessariamente uma conselheira para alguém que tenha 50 anos. Ein Familienaufsteller braucht Lebenserfahrung Um conselhador familiar precisa de experiência de vida und muss natürlich auch ein Vorbild haben, dem er folgen kann und sich ständig weiterbilden. e precisa ter um modelo a qual seguir e ter uma educação continuada. Denn wie die Familienaufstellungen vor 20 oder 25 Jahren waren, das hat doch mit den heutigen Aufstellungen kaum etwas zu tun. Porque a forma como eram feitas as constelações familiares há 20 anos atrás não tem mais nada a ver com o que nós fazemos hoje. Es ist ja auch bei jeder Ausbildung so. Isso acontece, na verdade, com qualquer formação. Wenn jemand sein Studium abgeschlossen hat, nehmen wir einen Arzt, dann hat er zwar sein Diplom in der Hand, aber dann beginnen erst die Praxisjahre. Quando um médico, por exemplo, se forma, ele vai ter um diploma nas mãos, mas só depois com um diploma nas mãos que ele vai conseguir pegar a experiência. Die Erfahrung beginnt ja erst mit der Praxis. E a experiência só começa com a prática. Und deshalb ist jede Berufssparte heutzutage verpflichtet, ganz bestimmte Fortbildungskurse zu machen. Sonst wird der Beruf weiterhin nicht anerkannt und darf gar nicht ausgeführt werden. Por isso, muitas profissões hoje em dia exigem que exista uma educação continuada, uma formação continuada para os seus profissionais, sem a qual ele não poderá exercer mais a sua profissão. Und speziell dann, wenn wir in die tiefsten Abgründe der Seele schauen und wir nicht Erfahrungen haben und der Aufsteller selbst dieses Problem für sich nicht gelöst hat, wie könnte er jemand anderem helfen?
E principalmente se nós olharmos para as profundezas da alma e o constelador, ele próprio, não tiver olhado para essas suas sombras, como é que ele vai poder ajudar alguém? Und dazu muss auch gesagt werden, das Familienaufstellen zeigt dir die Basis deiner Probleme, deiner Symptome. Aber weitergehen und die Lösung herbeiführen, das musst du selber machen. E eu preciso ainda dizer o seguinte: a constelação familiar, ela vai somente te mostrar a base dos seus problemas, o cerne. Agora, achar a solução e fazer ela acontecer, você mesmo tem que fazer. Denn wir wissen ja, die Basis muss berührt werden, wenn jemand krank ist und nicht nur immer wieder zudecken und die Symptome behandeln. E a gente sabe que nós precisamos tratar o cerne da questão e não simplesmente esconder as coisas e tratar só os sintomas. Und deshalb glaube ich, dass es ganz besonders wichtig ist, für ganz viele Themen im Familienaufstellen, dass wir uns selbst in diesen Bereichen als Aufsteller gut auskennen. E por isso acho tão importante que nós, como conselhadores, conheçamos muitos temas e muito bem. Erst wenn ich in diesem Bereich in meinem Leben gegangen bin, dann habe ich Erfahrung und kann etwas dazu sagen und jemanden anderen führen, lenken und leiten und begleiten. E só quando eu mesmo tratei as minhas sombras, tratei das minhas coisas, eu posso tratar alguém, acompanhar alguém, ensinar alguém. Sophie, realmente uma coisa que a gente fala bastante aqui, que eu só posso ajudar os outros depois que eu resolver os meus problemas, né? E Ja, muita gente, ja, Sophie, das ist eine Sache, worüber wir uns öfters unterhalten, dass wir nur den anderen können, nachdem wir uns selber geholfen haben. muita gente, infelizmente, é isso que você falou. Faz um curso pequeno e já se sente o melhor constelador do mundo. Und bei vielen ist es so, genauso wie du es gesagt hast, sie machen einen kleinen, schnellen Kurs und fühlen sich dann als beste Aufsteller aller Zeiten. É por isso que a gente, aqui no Brasil, está passando por um momento delicado. Deswegen haben wir hier gerade eine knifflige Zeit vor uns in Brasilien, Que tem muita gente criticando as constelações weil viele uns gerade kritisieren e que nós temos certeza que não são as constelações, são as pessoas. und ich weiß, dass nicht das Familienstellen kritisiert wird, sondern die Leute. E uma pergunta para você: você acha que a constelação vai acabar no Brasil? Und eine Frage an dich. Glaubst du, dass das Familienstellen ein Ende finden wird in Brasilien? Nein, das glaube ich nicht, dass das Aufstellen eliminiert werden kann. Não, eu não acredito que a constelação familiar consiga ser eliminada. Es ist bereits ein Teil der Gesellschaft, der Entwicklung geworden und es gehört bereits zu diesen Menschen, die Hilfe anbieten, als eines der wertvollsten Instrumente dazu. Já é parte da sociedade, já é parte da cultura. E hoje em dia é uma das ferramentas mais valiosas que as pessoas que querem ajudar podem usar. Also das Familienstellen, so wie wir es heute kennen, ist der Vater des Familienstellens Bert Hellinger. Und das bestreiten ja auch manche. E a constelação familiar, do jeito que nós conhecemos hoje, vem do pai dela, que é o Bert Hellinger. E até isso as pessoas estão contestando hoje. Es gab keine Familienstellen vorher, es gab Familientherapie, aber es gab nirgendwo Familienstellen. Nunca existiu anteriormente constelação familiar. Existia terapia familiar. Also wenn jemand Familienaufstellung macht, dann ist es Aufstellung, eine Hellinger-Aufstellung. Aber ich möchte nicht jede Aufstellung von jedem Aufsteller unterschreiben.
E se alguém está fazendo constelação familiar, isto é uma constelação Hellinger, mas eu não quero assinar embaixo de todo o constelador e toda a constelação que é feita. Nachdem sich das Familienstellen ja wirklich stark weiterentwickelt hat, frage ich mich, wenn Personen das vor 20 Jahren gesehen haben und sich nicht weitergebildet haben, dann sind sie ihren Weg gegangen, aber das dürfte dann nicht mehr als eine Familienaufstellung bezeichnet werden. Como a constelação familiar se desenvolveu muito, uma pessoa que há 20 anos fez um curso, claro que ela continuou no seu próprio caminho e hoje continua trabalhando, mas isso que ela faz hoje não poderia ser mais chamado de constelação familiar. Es sind die Türen und die Tore geöffnet worden für jede Verrücktheit, weil den Menschen jedes Mittel recht ist, um viel und schnell und einfach Geld zu verdienen. E as portas e portões foram escancarados para toda e qualquer loucura por aí, para que as pessoas possam ganhar muito dinheiro rápido e facilmente. Wenn man 10 oder 15 Teilnehmer im Monat hat, dann verdienen sie vielleicht mehr, als wenn sie einen Monat lang arbeiten. Aber die Verantwortung, wer übernimmt die? Das ist meine Frage. Eles tendo 10 a 15 participantes por mês, provavelmente eles ganhem mais dinheiro com isso que trabalhando o mês todo. Entretanto, e a responsabilidade sobre isso? Esta é a minha questão. Es wird im tiefsten Seelenabgrund herumgerührt und etwas aufgewühlt, aber es werden die Weichen nicht richtig gestellt, damit die Person weitergehen kann. Entra-se nas profundezas da alma e se cutuca coisas lá no fundo, mas os trilhos não são colocados na posição correta para que a pessoa possa ir para frente. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Aufstellung für dich etwas macht. Nein, sie macht É es um, nicht. Sie zeigt dir den Weg und den Ausweg und die Lösung. é um erro achar que a constelação familiar faz alguma coisa por você. Não, ela não o faz. Ela te mostra um caminho, a solução e para onde ir. Aber gehen musst du selber. Mas você tem que andar. Also ich habe letzte Woche gehört, eine Person erzählte mir, sie hat 188 Aufstellungen gemacht. Semana passada, uma pessoa me contou que ela fez 188 constelações. Also das ist bestimmt gut für den Aufsteller, weil er viel verdient hat. Aber die Person ist am Ende verrückt. Com certeza isso é muito bom para o constelador, que ganhou muito dinheiro. Mas para a pessoa, ela ficou louca no final. Realmente, eu já ouvi você falando várias vezes e eu sempre presto muita atenção. Que não tem que ficar fazendo fazendo milhares de constelação. Mas, às vezes, aqui, por exemplo, com essa situação que o Brasil está passando, às vezes o problema não é a constelação, são as pessoas que falam em nome da constelação. Quando você fala em educação continuada... Ja, ich höre es mit großem Ernst an, jedes Mal, wenn du sagst, dass man nicht zu viele Aufstellungen machen soll. In Brasilien ist das Problem, dass wenn das Familienstellen kritisiert wird, werden wahrscheinlich die Personen kritisiert. Quando você fala em educação continuada, as pessoas hoje elas querem tudo muito rápido, né? E nenhuma profissão você se torna um bom profissional em pouco tempo, porque além da formação tem experiência depois. Und wenn wir uns über Fortbildung unterhalten, ist es ja so, dass die Leute heute alles sehr schnell haben wollen, aber
Keiner ist fertig oder weiß alles, nachdem man ein Diplom hat. Es fehlt die Erfahrung, die erst nachher kommt. Como eu falo aqui no Brasil, quando a pessoa que fala que sabe tudo, não sabe nada. A gente tem que estar sempre pronto a aprender. In Brasilien sagen wir, dass eine Person, die sagt, dass sie alles weiß, weiß sie nichts. Man muss immer bereit sein, dazu zu lernen. Então, na sua opinião, Sofia, o que precisa para se tornar um bom constelador? O que significa essa educação continuada? Also Sophie, deiner Meinung nach, was braucht man, um einen guten Aufsteller zu sein? Was heißt für dich Fortbildung? Das heißt, dass ich immer wieder bei Ausbildungsseminaren dabei bin, um zu schauen, wohin hat das Familienstellen geführt bis jetzt und wie ist die Vorgehensweise jetzt? Significa que as pessoas devem participar de seminários de formação para ver como a constelação familiar se desenvolveu e qual é a abordagem atual da constelação familiar. Weil das Leben ist Bewegung und die Bewegung geht nach vorne weiter und die bleibt nicht stehen. Und beim Familienstellen ist es genauso. Was stehen bleibt, ist tot. A vida significa movimento, e movimento sempre é para frente, e na constelação familiar é igual. O que está parado está morto. Also wer selbst in der Beziehung gescheitert ist, der kann doch in keinem Fall eine Beratung in der Beziehung machen. Quem, por exemplo, fracassou no seu próprio relacionamento, não vai poder oferecer aconselhamento sobre relacionamentos. Und alles beginnt im Leben in und mit Beziehung. E tudo na vida começa com e em relacionamentos. Zuerst sind die Eltern da und dann kommen die Kinder. Primeiro vêm os pais, depois vêm os filhos. Und wenn ich etwas von Kindern höre oder für Kinder tun kann, dann schlägt mein Herz immer höher. E quando eu ouço falar sobre crianças ou posso fazer alguma coisa pelas crianças, meu coração bate mais forte. Die Kinder sind unsere Zukunft. As crianças são o nosso futuro. Und deshalb glaube ich, dass die Basis des Familienstellens, das Grundwissen bereits in Schulen vermittelt gehört, wie es bereits in manchen Ländern der Erde gemacht wird. Por isso eu acredito que os conhecimentos da constelação familiar já deveriam ser ensinados nos colégios, como já é feito em alguns países do mundo. Denn das heißt ja, jeder Mensch wünscht sich Liebe. Und wenn ich Liebe haben will, dann muss ich vorher Liebe geben können. Und wenn ich das nicht kann, dann wird sich in meinem Leben nichts verändern. Todos nós queremos amor, mas como eu vou poder querer amor se não estou apto a dar amor antes? Se eu não estiver apto a dar amor, nada vai mudar na minha vida. Also wer nicht die Hölle im Leben kennengelernt hat, was weiß der schon vom Himmel? Quem não vivenciou o inferno na vida não vai poder também falar sobre o céu. Das heißt, es gibt den Tag und es gibt die Nacht und das ist eine Münze. Existe o dia e existe a noite. Isso são versos da mesma moeda. Und das heißt, wer gut sein will, der weiß auch, was das Schlechte bedeutet. E quem quiser ser bom sabe também o que significa ser mal. Denn wenn einer nichts weiß vom Leben und selbst noch nichts erlebt hat und im goldenen Käfig aufgewachsen ist, wie könnte der dann ein guter Familienaufsteller sein? Se alguém nasceu em berço de ouro e nunca fez nada e não sabe nada, como uma pessoa assim poderia ser um bom constelador? Das ist natürlich immer und immer wieder die Frage, was ist nötig? Was ist nötig, damit ich als Aufsteller völlig wertfrei bleiben kann, ohne Mitleid,
aber mit ganz großer Empathie. Por isso, eu sempre ouço de novo e de novo a mesma pergunta: o que é necessário para que eu possa ser um constelador totalmente presente, neutro, porém com muita empatia? Denn wenn ich sonst mit einer Person Mitleid habe und finde, wie schlecht es ihr geht, dann werde ich automatisch zu ihrem Verbündeten und gehe gegen eine andere Person vor. Se eu sinto dó de uma pessoa, imediatamente eu vou para o lado dela e dos que estão com ela, e vou estar contra uma outra pessoa. Und so schade ich dann meinem Klienten mehr, als ich ihm nützen könnte. E fazendo isso, eu acabo prejudicando um cliente muito mais que fazendo bem para ele. Und deshalb kann ich auch nicht eine Aufstellung anbieten und verlangen von meinen Klienten, dass der eine, der eine Aufstellung bekommt, mehr bezahlt und der andere als Zuschauer weniger. Das ist einfach völlig daneben und falsch. E por isso também eu acho que é totalmente errado eu ter preços diferentes para quem é constelado e para quem participa. Also wer das macht, der darf nicht sagen, dass er Aufstellungen macht, sondern der macht irgendetwas anderes. Quem age dessa maneira não pode falar que faz constelações. Essa pessoa faz alguma outra coisa. Dann diene ich als Aufsteller dem Geld, aber dem Klienten sicher nicht. Porque dessa maneira, eu como constelador estarei servindo ao dinheiro, mas com certeza não estarei a serviço do meu cliente. Die große Kraft lässt sich nicht zu einer bestimmten Stunde bestellen und ein optimales Ergebnis liefern. Und für die meisten ist das optimale Ergebnis, wenn sich am Ende alle in die Arme fallen und glücklich sind und lachen. A grande força não pode ser chamada num determinado horário, num determinado momento, com o final exemplar perfeito. E para a maioria das pessoas, a conclusão perfeita é quando todos se abraçam felizes. Dann geht es den Leuten einige Tage gut und danach geht es ihnen noch viel schlechter, weil die Wurzel des Problems überhaupt nicht erkannt wurde. Quando isso acontece, as pessoas até ficam bem alguns dias, mas depois ficam até pior, porque a raiz do problema não foi reconhecida. Wir müssen das ganze System sehen und das ganze System erkennen. Und dann wissen wir auch, weshalb eine Person gewalttätig wird, zum Beispiel. Nós precisamos ver e reconhecer todo o sistema, e só então podemos entender por que uma pessoa se torna violenta, por exemplo. Aber erneut jemanden auszuschließen, führt dann in der nächsten Generation zu noch größeren Problemen. Mas, novamente, excluir uma pessoa só vai trazer problemas maiores ainda. Und die Kinder tragen das weiter. E os filhos que vão levar isso para frente. Und vielleicht wissen manche Menschen gar nicht, dass die Aufstellung, obwohl eine Person davon nichts weiß, dennoch zeit- und raumlos wirkt, über die Grenzen hinaus. E talvez as pessoas não saibam, mas uma constelação age além do tempo e espaço, mesmo que a pessoa não tenha consciência da constelação. Ich erinnere mich, als ich vielleicht vor 25 Jahren war, eine Teilnehmerin dabei und sagt, ich hasse meine Mutter. Eu lembro ainda claramente, há uns 25 anos mais ou menos, havia uma participante que dizia: "Eu odeio a minha mãe". Und ich habe seit 10 Jahren kein einziges Wort mit ihr gesprochen. E há 10 anos eu não troquei uma única palavra com ela. Und
Wir machten eine Aufstellung. Nós fizemos uma constelação. Am nächsten Tag kam die Teilnehmerin und sagt, E no dia seguinte, essa participante veio até mim e disse: um 0:30 in der Nacht hat das Telefon geläutet. à meia-noite e meia tocou meu telefone. Meine Mutter war am Telefon Era minha mãe. und sie hat so gesprochen, als hätte ich jeden Tag mit ihr gesprochen und hat mich zur Geburtstagsfeier eingeladen. E ela conversou comigo como se a gente tivesse se falado antes esse tempo todo. E me convidou para a festa de aniversário. Ich habe mich so gefreut. E eu fiquei muito feliz. Die Mutter war nicht dabei, die Mutter wusste nichts von der Aufstellung und dennoch gab es dieses Ergebnis, die Versöhnung mit der Mutter. A mãe não participou da constelação, ela não sabia da constelação, mas mesmo assim tivemos este resultado, a paz entre a mãe e a filha. Also wir müssen die Wurzel erkennen und diese Wurzel ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, weil es sich um Verschiebungen im System handelt. Nós precisamos entender e ver as raízes, e muitas vezes não é fácil vê-las, porque se trata de uma transferência no sistema. Und manchmal ist es eine doppelte oder dreifache Verschiebung und ich habe noch keinen Aufsteller gesehen, der das erkannt hat. E às vezes é uma transferência dupla ou tripla até. E eu não conheci nenhum constelador que possa ou tenha conseguido reconhecer isso. Bei keinem Training, bei keiner Fortbildung habe ich das bis jetzt gesehen. Em nenhum treinamento, em nenhuma educação continuada eu vi isso. Und dann kommt es, so wie letztes Mal einer sagte, in einer Aufstellung kam heraus, dass mein Vater nicht mein Vater ist. E depois alguém fala: ah, na constelação apareceu que meu pai não é meu pai. Sage ich, wie kommst du denn darauf? Ja, der Aufsteller sagt es. Und dann sage ich, und was sagt dein Vater dazu? E a pessoa, eu pergunto para a pessoa, mas como você sabe disso? Não, porque o constelador falou. Mas e seu pai, o que diz a respeito? Dann sage ich, du hast es deinem Vater gesagt? Sagt er, natürlich. E eu pergunto para essa pessoa, você disse isso para o seu pai? E ela responde, sim, claro. Ich habe zu meinem Vater gesagt, ich will von dir gar nichts erben, weil du nicht mein Vater bist. Eu disse para o meu pai, não quero lhe dar nada seu, você nem é meu pai. Du hast mich so angelogen und meine Mutter auch, ich will euch alle nicht mehr sehen. Você mentiu para minha mãe, você mentiu para mim, eu não quero ver você nunca mais. Dann sagt er, und jetzt ist mein Vater im Krankenhaus mit einem Herzinfarkt. Und jetzt habe ich Zweifel, ob das Ergebnis richtig war. E aí a pessoa me disse, meu pai agora está no internado, teve um infarto do coração. E eu me pergunto se de fato essa notícia foi verdadeira. War diese Aufstellung wirklich richtig? Weil wenn mein Vater jetzt stirbt, ich habe solche Schuldgefühle und ich bin total unsicher, ob diese Aufstellung wirklich stimmt, das Ergebnis der Aufstellung wirklich stimmt. Será que essa constelação de fato foi correta? É verdadeira? Eu tenho tantos sentimentos de culpa. Se meu pai morrer agora, o que eu vou fazer? Será que tá certo isso mesmo? Normalerweise arbeite ich nie hinter einer anderen Aufstellung hinterher, weil wir kriegen ganz viele Anfragen und die bitten um Hilfe, was bei der Aufstellung rauskam. Und deswegen mache ich keine Aufstellung mehr, wenn eine andere davor gemacht wurde. Geralmente eu não faço uma constelação logo após uma já ter sido feita. Muitas pessoas pedem, mas eu não faço. Weil der Aufsteller muss die Verantwortung übernehmen. Und das heißt aber, in diesem Fall habe ich es gemacht und das Ergebnis war eine dreifache Verschiebung im System, also 3 Generationen zurück. Geralmente eu não faço porque a gente precisa assumir as responsabilidades do que nós fazemos. Neste caso eu fiz. E o que se mostrou
foi uma transferência tripla no sistema. Isso quer dizer 3 gerações para trás. Könnt ihr euch vorstellen, wie es ihm ergangen ist? Vocês têm ideia como ele ficou se sentindo? Das heißt, wer Familienaufstellung nicht von der Pike auf gelernt hat und nicht Fortbildungen macht, der Aufsteller ist gefährlich für den Klienten. Por isso, quem só fez um curso e não fez nenhuma educação continuada, esse tipo de constelação é perigosa para o cliente. Und deshalb gehört die Aufstellung unbedingt reguliert. Sie gehört in fachliche Hände. E por isso, eu acredito que a constelação familiar deve ser sim regulamentada. Ela precisa estar em mãos de pessoas formadas, Denn Familienaufstellung ist ein Werkzeug, das der Zeit mindestens 20 Jahre voraus ist. Und genau heute brauchen wir so ein Werkzeug. porque a constelação familiar é uma ferramenta que está pelo menos 20 anos à frente do seu tempo. E hoje nós precisamos exatamente dessa ferramenta. Wir benutzen die künstliche Intelligenz, aber verneinen, dass wir einen Vater und eine Mutter haben. Nós usamos a inteligência artificial, mas negamos que temos uma mãe e um pai. Und das sind unsere Wurzeln. Und jeder Baum, der stehen will, muss starke Wurzeln haben. Punkt. E eles são as nossas raízes. E toda árvore que quer ficar de pé precisa ter raízes fortes. Sophie, eu vou fazer um depoimento aqui. Eu já tive em alguns lugares, inclusive há pouco tempo na China. Ich eu möchte sou muito... mit, ich Vai, möchte Marco. mit Obrigado, Inácio. Ich möchte mit dir meine Erfahrung teilen, Sophie, was ich erlebt habe. Und ich war auch vor kurzem in China. Não é porque eu sou brasileiro, mas tudo que eu vi por aí, eu vejo que o Brasil é um dos melhores lugares e onde tem os melhores profissionais de constelação, com certeza. Nicht, weil ich Brasilianer bin, aber von dem, was ich gesehen habe, sind in Brasilien die besten Familiensteller und auch die beste Fachkenntnisse. A gente tem que ver que tem muita coisa boa aqui no Brasil. Wir müssen auch sehen, dass es vieles Gutes in Brasilien gibt. Muitas escolas boas e muitos profissionais qualificados. Viele gute Schulen und viele gut ausgebildete Fachkräfte. E uma coisa que você já disse para mim, eu queria que você colocasse aqui. Und eine Sache, die du mir schon mal gesagt hast und und ich würde dich bitten, das auch jetzt allen zu sagen. Que quem quer trilhar um bom caminho tem que ser objetivo e não ficar fazendo coisas fora do padrão. Der gut sein möchte in dem, was er macht, muss objektiv sein und nicht Sachen machen, die nicht im Standard sind. Como ser objetivo na constelação familiar e conseguir esse bom caminho? Und die Frage ist dann, wie kann man objektiv im Familienstellen sein und diesen guten Weg zu gehen? Genau, um das zu sein und zu werden, braucht man in der Tat eine Ausbildung. Você tem toda a razão, Inácio. Para que você trilhe esse bom caminho, você precisa de uma formação boa. Und das heißt, das Erste, was ich als Familienaufsteller wissen muss, ist die Grundhaltung. Welche Grundhaltung muss ich auch in meinem täglichen Leben einnehmen und nicht nur im Seminar? E o primeiro ponto é qual é a minha postura padrão, qual é a minha postura principal na constelação, mas não e também na vida, não somente no dia do seminário.
Wenn ich das selbst nicht lebe, was ich verkünde, bin ich ja nicht glaubwürdig. Porque se eu não vivo aquilo que eu digo, quem vai acreditar em mim? Es gibt seit 2000 Jahren einen Spruch und der heißt, Há 2000 anos existe um ditado que diz o seguinte: auf den smaragdinen Tafeln steht es auch geschrieben, und das heißt, so wie es innen in mir ist, so ist das auch außen. o ditado diz o seguinte: da mesma forma que é dentro de mim, é o meu exterior. Und so wie es außen ist, so ist es auch innen. E da mesma forma que é o meu exterior, é a forma que está dentro de mim. Und wenn ich in mir nicht meine Wurzeln gefunden habe, meine Klarheit, meine Präsenz, Se eu não achei em mim as minhas raízes, a minha clareza, a minha presença, meine Angst, meine Angstfreiheit zu leben, podendo viver livre de medos, wie könnte ich dann ein guter Aufsteller sein? como eu poderia ser um bom constelador? Und wer kann von sich behaupten, im Leben ohne Angst zu sein? E quem de nós pode afirmar que vive sem medo? Ohne Absicht, Sem intenção? ohne Mitleid Sem dó? und ohne Liebe. E sem amor? Und wenn ich das sage, dann gibt es einen großen Aufschrei. Aber ich muss doch Liebe haben. E toda vez que eu digo isso, o pessoal já começa com a gritaria. Mas você precisa ter amor. Aber Liebe heißt doch in der Regel in der heutigen Zeit nur Ego, Nahrung. Mas hoje em dia, ou pelo menos nos dias de hoje, amor significa só alimento para o ego. Es ist ein Business geworden. Ich gebe dir und was gibst du mir dafür? Se tornou um negócio. Eu te dou isso, mas o que você me dá em troca? Bin ich in der Lage, den Menschen, den ich liebe, so sein zu lassen, wie er ist? Oder habe ich Angst, ihn zu verlieren und deshalb binde ich ihn an mich mit ganz bestimmten Voraussetzungen? Eu tenho as ferramentas para deixar que a outra pessoa seja como ela de fato é? Ou eu aprendo a mim com artimanhas? Welch eine Wohltat, wenn die Andersartigkeit der anderen Person für mich eine Nahrung ist und ich täglich in den Spiegel schauen kann und der anderen Person sagen kann, ich liebe dich, so wie du bist. O relacionamento não é totalmente diferente quando a simples presença da pessoa já é o meu alimento e eu posso olhar diariamente para ela e dizer: eu te amo exatamente do jeito que você é. Und ich liebe mich, so wie ich bin. E você dizer: eu me amo exatamente do jeito que eu sou. Und du darfst deinen Weg gehen, der für dich wichtig ist. Und ich bitte dich darum, dass du mir gestattest, dass ich meinen Weg gehen kann, der für mich wichtig ist. E eu deixo você trilhar o caminho que é importante para você. E eu peço permissão que você me permita que eu trilhe o caminho que é importante para mim. Und manchmal ist das Ergebnis, dass man tatsächlich, um Klarheit zu gewinnen, sich tatsächlich mal für 1, 2, 3 Monate trennen muss. E, de fato, às vezes acontece, para conseguir clareza, que a gente precise se separar 1, 2, 3 meses. Wenn die Liebe groß ist die Trennung wie Öl in ein Feuer. Quando o amor é grande,
essa separação é que nem óleo no fogo. Ist die Liebe klein und dann wird sie sowieso nicht halten, dann ist die Trennung wie Sand auf ein Feuer. Mas quando o amor é pequeno, o relacionamento não vai durar mesmo. E o efeito é como se fosse areia no fogo. Dann ist es doch besser, dass wir übers Familienstellen herausfinden, hat die Beziehung noch Zukunft oder sind wir bereits am Ende und zerfleischen uns nur und ist Gewalt und Drohung im Spiel? Então não é melhor nós usarmos a constelação familiar para ver se esse relacionamento ainda tem um futuro, se neste momento só há carnificina, ameaças. Und das heißt, Familienstellen, so wie ich es jetzt anbiete, wir können in 10 Minuten herausfinden, bin ich auf dem richtigen Weg oder bin ich auf dem falschen Weg? Hoje em dia, com a constelação familiar que eu ofereço, em 10 minutos nós podemos ver se eu estou no caminho certo ou errado. Und das gilt nicht nur für die Beziehung, das gilt genauso für den Beruf. Isto não vale somente para as relações amorosas, isso vale para a profissão também. Damit kannst du dir viel Zeit und Geld sparen. E você pode economizar muito dinheiro e tempo através disso. Und das Wichtigste ist, du tust etwas Gutes für deine Gesundheit. E o mais importante é que você está fazendo algo para a sua saúde. Sophie, quando você fala em a utilização da constelação em algumas atividades ou profissões, quais as profissões que você imagina que a constelação familiar pode ser muito útil? Sophie, wenn du darüber sprichst, dass das Familienstellen in ein paar Berufen oder Aktivitäten benutzt werden kann, an welche Berufe denkst du? Also E como zuerst, incluir esse conhecimento dentro da área de empresas, na área da família, na carreira, nas escolas, no judiciário? Como fazer isso? E Und sem wie können wir dieses Wissen in der Familie, im Justizsystem, in den Schulen, in Unternehmen verwenden? also ich glaube, die Grundregeln des Familienstellens müsste eigentlich wie ein Handbuch des Lebens bereits in der Schule gelehrt werden. Eu acredito que as leis básicas da constelação familiar deviam ser ensinadas nas escolas, como se fosse um livro didático básico. Also das heißt, wenn ich nichts weiß und die Basisgesetze des Lebens nicht kenne, dann werde ich zwangsläufig scheitern, egal in welchem Bereich, privat, beruflich und auch gesundheitlich. Se eu não conheço as leis básicas da vida, eu vou sempre fracassar, independentemente de qual área, seja na profissão, seja no relacionamento. In allererster Linie lerne ich das Familienstellen, die Basisgesetze des Lebens für mich persönlich. So wie ich atme, so muss das in mir fließen, in meinen Adern, in meinem Blut fließen. Was sind die Basisgesetze des Lebens? E, em primeira instância, eu aprendo primeiro as leis básicas da vida para mim. Isso tem que estar em mim como meu sangue, correr nas minhas veias como meu sangue. Und wenn ich das für mich verinnerlicht habe, dann kann ich dieses Wissen in jedem Beruf anwenden. E quando eu tiver interiorizado este conhecimento, eu consigo utilizá-lo em qualquer profissão. Das heißt, mit meinen Kollegen, mit meinem Chef, Com os meus colegas, com o meu chefe, oder wenn ich selbstständig bin, dann natürlich auch als Vorgesetzter. Sophie, ich habe dich nicht verstanden. Du warst kurz weg.
Oder wenn ich selbstständig bin, dann als Chef, dann kann ich das anwenden mit meinen Angestellten und meinen Betrieb zum Erfolg führen. E se eu sou autônomo, se eu sou empresário, eu posso usar este conhecimento com os meus colaboradores, com os meus clientes e levar a minha empresa ao sucesso. Also Banken zum Beispiel wenden das an, bevor sie einen Kredit geben oder wie es weitergeht mit einem Kunden. Bancos podem usar essa técnica antes de conceder um crédito ou antes de decidir o que fazer com um determinado cliente. Personen in der Politik beziehen das Familienstellen mit ein. As pessoas na política usam também a constelação familiar, Oder große Konzerne, die ein Produkt herausbringen, schauen ou sich grandes, über das Familienstellen bereits das Ergebnis vorher an, hat es Zukunft oder nicht. grandes empresas usam a constelação familiar antes de lançarem um produto, se esse produto vai ter uma longa vida no mercado ou não. Und Sophie. Oi, pode continuar. natürlich auf die Frage hin vom systemischen Recht, da steht natürlich über allem zuerst der Staat, die Gesetze des Staates, die geben die Richtung vor. E quanto ao direito sistêmico, evidentemente, em primeira linha estão as leis do país. Elas estão acima de tudo. Und der Richter ist im Dienste des Staates, also die verlängerte Hand des Staates. E o juiz está a serviço do Estado. Ele é a extensão da força do Estado. Also er muss für Gerechtigkeit und für Ruhe sorgen und nicht, dass ein Urteil noch mehr Unruhe aufwirbelt als Frieden bringen. E o juiz deve trazer justiça e paz. Não que a sua decisão traga mais inquietude. Also die Hierarchie, die in den Basisgesetzen des Lebens beschrieben ist, gilt in allen Bereichen des Lebens, in jedem Beruf und genauso in jedem Volk und in jedem Land. E a hierarquia que está nas leis básicas da vida vale para todos os países, todas as profissões e para todos os povos. Sophie, eu falo às vezes com algumas pessoas e alguns alunos. Ich unterhalte mich dann mal, Sophie, mit einigen Leuten, mit einigen Schülern. E eu utilizo o meu trabalho como exemplo. Und ich möchte meine Arbeit als ein Beispiel nennen. Onde tudo que eu aprendi com a constelação familiar, eu utilizo nos meus projetos. Wo ich in meinen Projekten alles das, was ich im Familienstand gelernt habe, auch anwende. E que eu não me tornei um constelador familiar para poder atuar. Ich bin nicht ein Familiensteller geworden, um als Aufsteller zu arbeiten. Eu aprendi bastante para utilizar na minha vida e nos meus projetos. Ich habe das Familienstellen gelernt, um an meinem eigenen Leben und in meinen eigenen Projekten zu arbeiten. Então, a gente pode falar que o que a gente aprende ajuda a qualquer profissão. Also ich kann von mir aus sagen, dass das, was wir lernen, wir überall anwenden können, in allen Berufen. Mas principalmente a vida, né? A hora que eu me recoloco na vida, me colocando no meu lugar. Hauptsächlich im Leben anzuwenden, wenn ich mich an meine Stelle stelle. E principalmente reconhecendo os meus pais. Und indem ich meine Eltern anerkenne. Que se não fossem eles, eu não estaria aqui hoje, nenhum de nós.
weil wenn es sie nicht gäbe, wäre ich heute nicht hier. Keiner von uns wäre hier. Então, eu ouvi você falar no último encontro Und ich hörte, dass im letzten Treffen du was sagtest, que a constelação familiar é uma escola para a vida. dass das Familienstellen eine Schule fürs Leben sei. Porque se aplicarmos de uma maneira correta, Weil wenn wir das Familienstellen richtig anwenden, muda a nossa vida familiar, pessoal, relacionamento, empresarial. ändert sich unser persönliches Leben, unser Familienleben oder auch unser berufliches Leben. Mas a gente entende que muitos que estudam querem se tornar profissionais e atuar no mercado. Aber wir verstehen, dass viele, die sich ausbilden, tatsächlich auch damit arbeiten möchten. Então a pergunta é simples. Eu me formo constelador familiar para tudo na minha vida ou somente para fazer prestação de serviço fora? Ele tem uma força muito mais grande quando atua na minha vida pessoal. Estou errado ou estou certo? Für mich ist es so, dass ich sehe es so, dass das Familienstellen nicht nur da ist, um Geld zu verdienen, sondern es dient meinem ganzen Leben. Sehe ich das richtig oder sehe ich das falsch? Ja, du hast es gut zusammengefasst, denn die meisten sagen ja, die dabei waren in der Ausbildung oder selbst eine Aufstellung erhalten haben, mein Leben vor Hellinger und mein Leben nach Hellinger. Você fez ótimo resumo, porque a maioria das pessoas que participam dos seminários ou faz a formação diz a minha vida antes da Hellinger e a minha vida após a Hellinger. So, wer die Gesetze, die Basisgesetze des Lebens, die im Familienstellen jeder wissen soll, nicht kennt und nicht anwendet, der irrt herum wie in einem finsteren Wald des Lebens. Quem não conhece as leis básicas da vida caminha como se fosse numa floresta escura. Und wenn er rausfindet, dann ist es wie ein Lotteriespiel. E quando acha a saída, é como se tivesse ganhado na loto. Aber wenn ich die Lebensbasisgesetze kenne, dann bin ich wach, präsent und achtsam. E quando eu conheço as leis básicas da vida, eu estou acordado, presente e atento. Und ganz besonders achtsam mit mir und den anderen. Atento a mim e aos outros. Und wenn ich das sein kann, dann habe ich die erste Hürde bereits überschritten. E quando eu consigo fazer isto, eu já consegui passar pelo primeiro obstáculo. Denn jeder weiß, dass die wirklich großen Entscheidungen im Leben, die großen Ereignisse des Lebens niemals geplant im Leben erscheinen. Porque nós sabemos que os grandes eventos da vida nunca acontecem de forma planejada. Dafür gibt es den schönen Spruch, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm deine Pläne. Por isso nós temos esse ditado tão bom. Se você quiser fazer Deus rir, conte seus planos a Ele. Aber wenn ich die Lebensbasisgesetze kenne und sie anwende, dann bin ich nicht mehr blind, dann bin ich nicht mehr taub. Entretanto, quando eu conheço as leis básicas, eu não estou mais cego, eu não estou mais surdo. Com certeza. E por falar em surdo, nós temos aqui hoje a tradução em Libras, que é algo inédito, e para a gente atender um público novo, que são os surdos que se interessam pelas constelações. Da wir jetzt
auch taub genannt haben wir heute bei uns die Gebärdensprache für die Leute, die taub sind. Und das ist zum ersten Mal. Also nicht die Leute, die wirklich taub sind. Die können manchmal besser fühlen als die hören. E eu vou te dizer o seguinte: muitas vezes as pessoas que são surdas conseguem sentir muito melhor que aquelas que ouvem. Ich sage immer in den ersten Kursen, du musst mal hören lernen. Nos primeiros cursos eu sempre digo, você tem que aprender a ouvir. Wir hören, aber dennoch hören wir nicht. Nós ouvimos, mas nem sempre escutamos. Wir sehen und wir sehen doch nicht. Nós olhamos, mas será que nós vemos? Und dafür hat Bert auch immer wieder betont, wir müssen von der blinden Liebe in die sehende Liebe kommen. E por isso Bert sempre dizia, nós precisamos sair do amor cego para entrar no amor que vê. Dann hast du bereits den halben Weg deines Lebens gut vorbereitet. E aí sim, você vai ter preparado muito bem pelo menos a metade da sua vida. Sophie, eu vou fazer agora um depoimento pessoal bem rápido, mas eu vou perguntar depois para você se a gente pode abrir para alguma pergunta. Also ich wollte mit dir noch mal eine persönliche Erfahrung teilen und dann möchte ich dich fragen, ob wir auch erlauben können, dass andere Teilnehmer Fragen stellen. Eu conheci a Sophie já fazem 7 anos. Ich kenne Sophie seit 7 Jahren. E a minha vida é uma antes de eu encontrá-la e outra depois de eu encontrá-la. Und mein Leben war eins, bevor ich Sophie kennengelernt habe, und mein Leben ist jetzt ein anderes, nachdem ich Sophie kennengelernt habe. O que eu falo na vida é que tudo a gente tem que fazer com o coração. Was ich sage, dass wir im Leben alles mit dem Herzen machen müssen. E sempre que me perguntam alguma coisa, eu sempre pergunto o que eu devo fazer para melhorar. Und man fragt mich immer, was muss ich machen, um besser zu werden? E ela é uma mulher incrível, uma pessoa incrível e que ela ajuda muita gente. Sie ist eine fantastische Person, eine fantastische Frau und sie hilft vielen Leuten. E eu quero dizer em nome do povo brasileiro, nós te amamos. Und im Namen der brasilianischen Bevölkerung möchte ich dir sagen, wir lieben dich. E você vai ter aqui no Brasil os melhores profissionais de constelação familiar do mundo. Und hier in Brasilien wirst du die besten Fachkräfte des Familienstellens haben, E a gente weltweit. agradece muito o seu tempo e esse bate-papo, né, que é informal, é como se a gente estivesse na nossa casa. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir für dieses Gespräch, wie wenn wir bei dir zu Hause am Tisch sitzen würden. Amanhã estaremos juntos pessoalmente, mas eu queria saber se você queria responder alguma pergunta. Eu sei que tem milhares de pessoas que querem fazer pergunta, a gente vai fazer de uma maneira mais prática. Morgen werden wir ja alle zusammen sein, aber ich möchte dich noch fragen, ob du Lust hast, auch noch mal Fragen von den Teilnehmern zu beantworten. In eine sehr praktische Vorgehensweise. Ja, natürlich gerne. Podemos? Então é o seguinte, não é pergunta pessoal, ok? É pergunta sobre o Brasil, sobre a constelação familiar. Nós temos 24 minutos, perguntas rápidas para respostas rápidas. Então, dentro desses 24 minutos, a gente vai até o tempo se esgotar. Ok? Cláudia, que pediu para falar, por gentileza, objetividade. Pode falar, Cláudia. Só desmutar. Por favor, Dai, desmuta ela, por favor.
Pode falar, Cláudia. Tá me escutando agora, Inácio? Ok. Não lembra que tem tradução, tá? Então não fala textos Vou compridos. devagar. Gratidão, Sophie. Te trazer, Dankbarkeit, então. Sophie. Bert trouxe uma frase. A cura do mundo está no coração das mulheres. Bert sagte ja einen Satz, dass die Heilung der Welt liegt im Herzen der Frauen. O que você tem nos dizer sobre essa cura da alma da mulher, por favor? Was kannst du uns über die Heilung der Seele der Frau sagen? Bitte. Die Seele der Frau beginnt bei ihrer Mutter. A alma da mulher começa na mãe dela. Sagte auch, die Schönheit einer Frau ist erst dann zu sehen, wenn sie ihre Mutter in ihrem Herzen trägt. O Bert também dizia que a beleza de uma mulher é vista somente quando ela traz a mãe dela em seu coração. Und das heißt nicht, Mama, ich weiß, was für dich gut ist. Das heißt es nicht. E isso não significa dizer, mamãe, eu sei o que é bom para você. Du bist das Kind, bist klein und sie ist groß. Você é criança, você é pequena, ela é grande. Vor deiner Mutter bist du immer klein. Egal wie Diante alt de du sua bist. mãe, sempre pequena, independentemente da sua idade. Obrigado, Cláudia. Gratidão, Sophie. Aline Laureano. Aline, é só tirar ligar o microfone, por gentileza. Cláudia, você abaixa a mãozinha, por favor. Não está conseguindo, Aline? Enquanto a Aline não consegue, vamos ver se a Cristina consegue. Cristina Lima. Põe no chat aqui que o pessoal te ajuda, Aline. Cristina Lima, por gentileza. É só desmutar aí. Ô, Dai, tem como... Inácio, você foi multado. não querem que eu fale também. Boa noite. Eu acho que agora deu certo. Cristina, ok. Vamos lá, Cristina. Aline, peça ajuda aqui para os universitários. Vamos lá, Cristina. Boa noite, obrigada pela participação. Sophie, Guten Abend, danke für die Teilnahme. o Bert sempre disse que nós não precisamos de muito, e sim do essencial. Com o estudo continuado... Desculpe. Bert sagte immer, man braucht nicht viel, man braucht nur das Essentielle. Mit der Fortbildung. O que é essencial para o constelador? Was ist essentiell für einen Familiensteller? Wenn der Klient neben ihm sitzt, dass er die Eltern des Klienten in seinem Herzen hat, als Aufstellung. Que o constelador tenha os pais do cliente que está sentado à sua frente em seu coração. Wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann vergiss es. Se você consegue fazer isto, aí sim funciona. Ganz gleichgültig, was du über die Eltern des Klienten hörst oder was der Klient über seine Eltern erzählt. Independentemente do que você possa ouvir dos pais desse cliente ou do que o cliente fale sobre os pais. Und es kommt darauf an, was du meinst, in welcher Ebene lo essential. Es gibt viele Ebenen und da muss unterschieden werden. Vielleicht hast du die gleiche Ebene gemeint wie Bert.
E depende também em que nível você está falando. Cada nível pode ter algo essencial diferente. Jede Ebene hat etwas Essentielles. Jeder Beruf, jede Haltung, jede Beziehung, jede Person, jeder Beruf. Cada plano diferente tem algo essencial. Cada profissão tem algo essencial. Cada pessoa tem algo essencial. Und jeder Beruf. E como eu disse, cada profissão também. Obrigado, querida. Vamos pro... Aline, você conseguir desligar agora? Vamos tentar? Aí, agora deu. Vamos lá. Bem, Sophie, primeiramente, boa noite, gratidão por estar aqui. Guten Abend, Posso Sophie. ver? Ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein kann. Sophie, o que é para você ser uma mãe suficientemente boa? Was heißt für dich, eine ausreichend gute Mutter zu sein? Dass sie dich geboren hat. Basta ela ter nascido você. Obrigada. Vielen Dank. Obrigado, Aline. Baixa a mãozinha, por gentileza. Ô, Ana Silva, é só ligar a câmera, desmutar e falar. Tá ouvindo, Ana? Aline, baixa a sua mãozinha e desliga o seu Estou tentando. o microfone. A Ana não está conseguindo, não estou conseguindo conexão aqui. Vamos para Giza Gonçalves, por gentileza. Desmuta aqui, pode falar. Está mutado ainda. O microfoninho aí embaixo, você precisa clicar nele. Ô, Dai, eles estão tendo problema para desmutar alguma coisa fora do normal? Vamos tentar o próximo aqui e a gente volta. Eu também não estou conseguindo tirar o mudo deles. Ok. Ô, Sasha, se puder dar uma ajuda, agradeço. Tâmara Tomás, vamos tentar você. Também não. Também não? Von hier ist nicht möglich, nein. Não é possível fazer por aqui, não. Tenta Ok. agora, pessoal. Tenta agora. Tenta agora, Ana. Tâmara, conseguiu? Ah, tá. Então, a Tâmara vai falar, depois a gente volta. Vamos lá, Tâmara. Eu gostaria de perguntar para a Sophie sobre o meu caso, por exemplo. Eu conheci o Dr. Renato em 2001, conheci todo o trabalho do Bert. Em 2005, conheci o Bert e vim acompanhando todos os seminários que o Bert deu no Brasil e que Sofia deu até 2017. E agora acompanho, quando posso, algumas vezes, a Sofia. E eu gostaria de saber, na visão dela, se isto é uma formação continuada. Seit 2001 kenne ich den Renato, seit 2005 auch den Bert Hellinger und jetzt, immer wenn ich kann, bin ich bei Sophie. Und ich würde gerne wissen, ob das, was wir jetzt diese Woche hier machen, eine Fortbildung ist. Jedes Seminar ist eine Fortbildung, weil sich jedes Seminar aus verschiedenen Teilnehmern zusammensetzt. Todo seminário é uma educação continuada, porque todo seminário é composto por vários diferentes participantes. Und weil sich das Seminar immer mit verschiedenen Personen zusammensetzt, entsteht daraus ein energetisches Feld, das jedes Mal neu ist. E por você ter participantes diferentes em cada seminário,
o campo que é gerado é novo toda vez. Und deshalb gibt es andere Fragen, andere Aufstellungen. Por isso nós temos perguntas diferentes, constelações diferentes. Und in diesen nächsten Tagen haben wir am Vormittag immer das Cosmic Power Seminar, was ja die Basis bildet, um überhaupt ein guter Aufsteller zu sein. E nos próximos dias, na parte da manhã, nós temos o seminário de Cosmic Power, que é a base para você fazer um bom trabalho com constelação familiar. Und natürlich, wo alles Neue gezeigt wird, sind die Hellinger Tage in Bad Reichenhall im Oktober. E, claro, onde tudo sempre é mostrado, são os dias Hellinger em Bad Reichenhall, na Alemanha, em outubro. Obrigado, Tâmara. Agora a Ana conseguiu. Vamos lá, querida. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim. Boa noite a todos. É uma alegria imensa e gratidão por estar participando desse momento, desse encontro, e ouvir palavras tão sábias. Atualmente eu moro na França e eu procurei a formação aqui pelo Instituto Helling e não encontrei. Então, estou matriculado na Helling Brasil para a próxima turma Ana, de formação. só um minutinho que ele precisa traduzir, tá? Só um minutinho. Ok. Hallo, ich freue mich, heute hier zu sein. Ich lebe heutzutage in Frankreich und habe hier die Ausbildung gesucht, habe aber keine gefunden. Deswegen habe ich mich bei der Hellinger Ausbildung in Brasilien eingeschrieben. Então, gostaria de saber se o Instituto Helling tem intenção de se propagar aqui para a França. Em algum momento existe esse projeto de ter a formação aqui na França, porque eu só encontrei pessoas de outros grupos e fiquei pensando sobre isso. Até enviei uma mensagem através do contato do site, mas não obtive resposta. Tá bom, Ana. Meine Frage lautet, habt ihr Pläne, auch hier in Frankreich präsent zu sein mit der Hellinger Originalausbildung? Es gab bereits eine Hellinger Schule in Paris, die ist geschlossen worden aufgrund der vielen Aufstellungen, die völlig daneben lagen. Und deshalb, aber du kannst ja jederzeit in Deutschland teilnehmen. Online sind wir präsent und es gibt einige Brasilianerinnen, die bereits bei uns teilnehmen, aus Frankreich. Nós já tivemos uma escola Hellinger em Paris, mas ela foi fechada por causa de inúmeras constelações feitas que estavam totalmente erradas. Mas você pode participar da nossa formação na Alemanha. Existem várias brasileiras que participam online conosco. Also herzlich willkommen. Ok. Gratidão. Danke. Obrigado, Ana. Gisa Gonçalves, lembro que temos 9 minutos, tá? Acho que não vai dar para responder todos, mas vamos na ordem. Gisa Gonçalves. Olá, boa noite a todos, gratidão pela oportunidade. Bom, Sophie, gratidão por todos os ensinamentos. Me emocionei muito quando o Bert faleceu, enfim, não entendo os motivos, mas entendi quando eu entrei nos ensinamentos no curso de constelação. Pergunta que eu gostaria... Deixa ele traduzir. Ai, desculpa. Hallo Sophie, vielen Dank für alles das, was du uns heute beigebracht hast. Es hat mich sehr betroffen, als Bert gestorben ist. Ich habe es zu Beginn nicht verstanden. Ich hatte es nur verstanden, als ich dann anfing, über das Familienstellen zu lernen. Pode continuar. Bom,
Hoje em dia, com a aceleração, né, do mundo digital, Sofia, eu gostaria de entender e saber da sua visão para tudo isso que está acontecendo e principalmente as pessoas quando se conhecem através do digital, no quesito relacionamentos. Heute gibt es ja im Leben eine riesige Beschleunigung, besonders wegen der digitalen Welt. Und ich würde gern wissen, wie du das siehst, welche deine Meinung ist über die Leute, die sich über das Internet, über das Digitale kennenlernen und über in der digitalen Welt ein Verhältnis haben. Ja, ich sagte schon, Bewegung ist Leben und es geht nach vorne weiter und die digitale Welt wird nicht mehr aufzuhalten sein. Eu já disse, movimento é vida e movimento não deve ser parado. Assim como o mundo digital não vai ser mais parado. Sonst wären wir jetzt hier auch nicht zusammen, wenn die digitale Welt keine Rolle spielen würde. Se esse mundo digital não existisse, nós não estaríamos hoje juntos aqui. Ich denke nur, wenn wir es im Rahmen nützen und so gut wir es können, die künstliche Intelligenz wird uns dazu zwingen, denn sonst werden wir Menschen ja so und so alle ersetzt. Nur die Gefühle gibt es da in der Maschine bis heute noch nicht. Com certeza, com a utilização da inteligência artificial, o trabalho que nós fazemos vai ser feito por máquinas em algum momento. Porém, os sentimentos ainda as máquinas não conseguem ter. Bis jetzt gibt es auch noch keine Gerüche und keine Berührung durch die Maschine. E também não existe o cheiro ou o toque através das máquinas do digital. Geplant ist es. Existem Die planos, ersten sim. Versuche laufen bereits. Já estão fazendo as primeiras experiências. Und dafür, solange das noch möglich ist, die Berührung, den Geruch und zu hören, was ein anderer Mensch sagt. E o toque, o cheiro e ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, Solange wir das noch leben können. Und das beginnt ja bereits vom Kind zur Mutter. e enquanto nós conseguirmos viver isso, algo que já começa no relacionamento da criança com a mãe, Warum so viele, speziell Frauen mit ihrer Mutter, ein Riesenproblem haben, dem sind weder Bert noch ich auf die Spur gekommen bis heute. o que nem eu, nem Bert conseguimos descobrir até hoje é porque tantas mulheres têm problemas com suas mães. Denn so viele Frauen lehnen ihre Mutter ab und dasselbe geschieht ja auch. Viele Frauen schauen mich an und wollen mit mir dann nichts zu tun haben. Und warum nicht? E o que acontece muitas vezes é que as mulheres rejeitam suas mães. Aí elas olham para mim e não querem trabalhar comigo. E por que não? Weil ich ihre Mutter spiegle. Ich vertrete Por- die Mutter. Porque eu estou representando a mãe. Und die Mehrheit der Seminarteilnehmer sind Frauen. E a maioria dos participantes dos seminários são mulheres. Und die größeren Probleme bei weitem haben die Frauen. Die haben die größeren Probleme, nicht die Männer. E os problemas maiores, em sua grande maioria, são as mulheres que os têm, não os homens. So, und wenn du mich jetzt anschaust, kannst du gleich für dich prüfen, was setzt du an mir aus, was gefällt dir an mir. Und dann kannst du das gleich bewusst oder unbewusst auf deine Mutter übertragen. Und dann weißt du, E agora que was vocês das ist eine Bestandsaufnahme. Agora que você está olhando para mim, o que você gosta em mim? O que você não gosta de mim? E você consegue passar isso para sua mãe?
inconsciente ou conscientemente, Und da beginnt e aí dann você consegue fazer um levantamento do que acontece dentro de você. Da ist dein Glück zu Hause. Das ist die Wurzel, der Ursprung deiner Freude, deines Glücks und deiner Zufriedenheit. A sua mãe é a sua raiz. Ela é a fonte da sua felicidade, do seu bem-estar, da Natürlich, sua satisfação. natürlich ist der Vater auch beteiligt, aber im größeren Maße immer die Mutter. Claro que o pai tem a sua participação, mas o grande trabalho pertence à mãe. Die Männer sind einfacher, Frauen sind komplizierter schon in ihrem Körper und deshalb auch im Verhalten komplizierter. Os homens são mais simples, as mulheres já são mais complicadas. Isso já começa na estrutura dos seus corpos e no seu comportamento. Aber natürlich, Frauen sind auch schön und vielleicht auch schöner, wenn man das so vergleichen könnte, dürfte oder sollte. Ich habe dich nicht verstanden, Sophie. Ja, also wie schön, dass es Frauen gibt, wie schön, dass es Männer gibt, denn dadurch ist eine Beziehung möglich und die Liebe möglich. É ótimo que existam mulheres, é ótimo que existam homens. Através dos dois podemos ter um relacionamento e podemos ter filhos. Und dann kommt die Liebe zum Zug und wir sehen, ob die Beziehung gelingen kann oder nicht. E junto com o amor, poderemos ver se o relacionamento pode ter sucesso ou não. Aber mit dem Familienstellen hast du das beste Werkzeug in der Hand, um glücklich, zufrieden, erfolgreich und freudvoll zu leben. Mas com a constelação familiar, você tem a melhor ferramenta em suas mãos para viver com sucesso, felicidade e satisfação. Damit die Liebe gelingt und auch bleibt. Damit die Liebe gelingt und auch bleibt. Para que o amor tenha sucesso e permaneça. Bom, gente, estamos estourados no tempo. Sophie, tem uma pessoa aqui que é surda e tem a Daniele que estava com a mão levantada. Podemos atender elas duas ou paramos por aqui? Wir haben noch eine taube Teilnehmerin und wir hatten noch die Daniele, die die Hand gehoben hatte. Dürfen wir noch beide Fragen beantworten? Ja, natürlich. Claro, por favor. Sumiu aqui da minha tela a moça. Vamos lá, vamos para a Adriana, então. A Adriana, que é surda. O Ricardo vai aqui fazer a interpretação, ele vai ter que falar em português aqui para a gente. Conseguem me ouvir? Sim. Só um instante. Deixa eu marcar ela aqui para ficar grande para mim. Então, assim, primeiramente, eu peço desculpa por chegar atrasada. Eu estava verificando sobre o link. An erster Stelle möchte ich mich entschuldigen, dass ich zu spät gekommen bin. Ich hatte Probleme mit meiner Verlinkung. Então, eu já participei de constelações oculta, né? Assim, em relação ao meu pai, eu sinto que o meu pai já faleceu e eu sinto forte o meu pai sobre o que o meu pai falou, sobre eu seguir a minha vida e eu conseguir ter esse desenvolvimento. Ich habe an Familienstellen schon teilgenommen und ich spüre sehr stark meinen Vater, der schon verstorben ist. Und er sagte mir, ich müsse mit meinem Leben weitermachen. Então, assim, eu trago essa gratidão em relação ao meu pai, mas eu sinto esse choro do meu pai, parece que falta algo
para que eu consiga ter esse desenvolvimento na minha vida. Eu já recebi a força dele. Ich spüre meinen Vater und bin ihm auch sehr dankbar, aber ich spüre auch seinen Schmerz, sein Heulen. Ich spüre, dass irgendetwas fehlt. Só um instante. Einen Moment bitte. Porque aqui travou. Vocês conseguiram entender o que eu trouxe? Konntet ihr Sim. verstehen, was ich sagte? Então, o que você tem a me dizer sobre essa sensação em relação ao meu pai? Was kannst du mir über dieses Gefühl in Bezug auf meinen Vater sagen? Was erwartest du jetzt von mir? O que você espera de mim agora? Wer dankbar ist, dem fehlt nichts. Quem é grato, nada falta a esta pessoa. Nur dem fehlt etwas, der nicht zufrieden, nicht dankbar ist, der mehr möchte, als er hat. Só sente falta de alguma coisa a pessoa que não tem gratidão, que quer mais que aquilo que ela tem. Daher kann ich keine Stellung dazu beziehen, denn das würde sich in einer Aufstellung zeigen, aber hier kann ich keine persönliche Aussage über ein persönliches Anliegen machen. Das wäre verantwortungslos. Com certeza, se fizéssemos uma constelação, chegaríamos ao cerne da questão. Mas aqui fazer uma afirmação sobre uma questão pessoal seria irresponsável. Ok, então. Certinho, muito obrigado. Ja, Obrigado, vielen Dank. Ricardo. Bom, gente, chegamos no momento triste de dizer adeus ou até logo. Quem quiser ver Sophie pessoalmente amanhã, vai direto para o RACA, Rua São Joaquim, 460, São Paulo. Quem tiver interesse em estudar com Sophie, começa uma turma nova dia 24 de junho. E para os alunos formados da faculdade Hellinger/Inovari, nós vamos ter um evento especial para vocês dia 23 de junho. Fiquem atentos que nós vamos comunicar a todos vocês amanhã. Poucas inscrições e poucos espaços tem. Venham ver, Sophie! Nós vamos receber vocês de braços abertos. Para quem estiver lá amanhã, nos vemos. Muito obrigado, Sophie. Volto a dizer, o Brasil te ama. Você é maravilhosa. Vielen Dank, Sophie. Brasilien liebt dich. Du bist die Beste. Dankeschön. Danke euch allen. Schönen Abend. Und ich freue mich, Muito dass obrigado. ihr hier wart. Ganz besonders schönen Dank an dich, dass du auch für die Stummen übersetzen konntest. Muito obrigado a todos vocês que se dedicaram a estar aqui hoje. Muito obrigado especial a você, Inácio, por ter pensado em fazer a tradução em Libras. Ihr seid die Besten im Fühlen. Vocês são os melhores em muitas coisas. Viva o Brasil, gente! Até amanhã! Tchau!